Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que talvez você já tenha se perguntado como fazer. É a adoção de crianças e adolescentes. Se você tem interesse por esse assunto ou conhece alguém que tem interesse por esse assunto, já compartilha esse vídeo para que essa pessoa venha assistir com você, tá bom? Venha participar conosco. E para fazer uma retrospectiva, é importante lembrar que nós estamos ainda no mês Maio Laranja, hoje o último sábado do mês de maio, e portanto não poderíamos deixar de falar sobre um tema tão importante como esse, que é a adoção de crianças e adolescentes. Infelizmente, a gente tem visto muitas crianças crescer nos abrigos públicos porque não consegue ser adotada. E aí existem muitos mitos sobre a adoção e nós vamos falar sobre isso hoje. Lembrando que nas lives anteriores nós tratamos sobre a questão do abuso sexual, da necessidade de combate, da necessidade de denúncia. Falamos sobre o trabalho infantil, também deixamos aqui na live véspera do Dia das Mães uma mensagem para todas as mães que nos assistem, que nos seguem aqui no canal do Pode Ler. E hoje a Carla Borg é a convidada especial, é uma grande amiga de muito tempo e é uma advogada, assim como eu, mas hoje, embora eu não atue na advocacia, ela é uma pessoa atuante na advocacia, tem muita experiência para compartilhar conosco, muito aprendizado sobre esse tema, direito de família, adoção e muitos outros assuntos. Então, é importante você saber que primeiramente, existe vários tipos de família. Existem algumas formas de adoção, judicial, extrajudicial. E aí, tudo isso, ou qualquer outra dúvida que você tenha, a gente pode trazer aqui para debater esse assunto e se aprofundar ainda mais. O nosso Pode Ler tem duração aqui de meia hora, 40 minutos, não vamos conseguir esgotar esse assunto, mas eu espero que você continue aqui no canal para que você possa também sugerir outros assuntos relacionados a criança e adolescente para que a gente consiga sempre contribuir com todos vocês, tá bom? E é claro, você já está curiosa, né, ou curioso, e eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, a Carla Borg, que eu chamo de Carlinha, gente, porque é uma grande amiga. Carla, muito obrigada, bem-vinda ao Pode Ler. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje, né? São 20 anos de estrada praticamente dentro da advocacia e o tema criança é um tema muito importante, a adoção também, sou mãe, tenho 2 filhos e eu vejo a necessidade de cada vez mais a gente poder estar falando para a sociedade como a adoção ocorre. A gente está vendo mesmo, como você mesmo falou, as crianças crescendo dentro de abrigos sem ter a família, né? É apenas o Estado cuidando dela. Então, vamos desmistificar a adoção no país, porque muitas vezes o pessoal fala assim, mas lá fora é mais fácil, mas é porque está em filmes, né? Dentro do Brasil, a gente tem a nossa legislação e muitas vezes você vai ver que se assemelha a que está nos Estados Unidos. Porém, as pessoas querem simplesmente, muitas vezes, escolher, né? E não aceitar. Ô Carla, e tudo isso acontece porque as pessoas desconhecem a legislação do Brasil, né? E eu falo sempre aqui, é importante conhecer para proteger. E é claro, é importante conhecer para você poder, inclusive, adotar, né? É um processo de fato que tem várias etapas, que exige um conhecimento específico da legislação. Inclusive, esse mês nós temos falado bastante sobre o ECA. Esse é um livro que é um livro de minha autoria, o livro Toda Criança Precisa de um Herói. Inclusive, você é gratuito, tá? Então, se você quiser adquirir, manda uma mensagem aí no direct Clébia Alves 10 do Instagram que a gente consegue disponibilizar para você. E uma das coisas que eu acho importante a gente abordar é a questão da família, né? A gente vai entrar já na especificidade da adoção, que é o tema principal hoje, mas
Você que está em casa, você sabe a diferença de família natural e família substituta? Já começa por aí. Então, no Brasil, nós temos muitos conceitos, muitos institutos que nós desconhecemos e que deveria ser, assim, de domínio de todos nós, né? Então, vamos começar esclarecendo para você a diferença de família natural e família substituta. Então, posso esclarecer, posso fazer essa? Eu vou fazer essa introdução para depois te fazer uma pergunta, Carlinha, dentro desse assunto. Então, por exemplo, quando eu falo de família natural, eu estou falando do pai e da mãe, correto? Sim. O pai e a mãe, então eu chamo de família natural. Agora, vamos supor que uma criança, e aqui a gente está tratando na lógica da adoção, né? Então, tem o pai, tem a mãe e a criança, a gente fala que aquela criança pertence a uma família natural. Agora, vamos supor que o pai e a mãe faleceu, e essa criança, ela está órfã de pai e mãe, né? Ela está sem nenhum responsável ali direto. Então, essa criança, ela pode ser colocada, acolhida em uma família extensa, ou seja, uma família que é a extensão da família natural, que seria os irmãos, o avô, a avó, o tio, a tia, né? Isso. Então, os descendentes. Então, quando a gente fala família natural, a gente fala descendentes e ascendentes. Isso. Né? Agora, existe também a família substituta. E aí, a família substituta, ela é, como o próprio nome diz, substituta da família natural. Então, na ausência da família natural, a família substituta entra em cena. E aí, como que a gente pode descrever essa família substituta? Vamos supor que existe uma criança e ela não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, não tem avô, nem avó, nem tias. Ou se tem, esses parentes são desconhecidos para, né, quem está responsável por aquela criança. E aí, como fazer? Essa criança, ela pode ir para uma família substituta. Essa família substituta, ela é definida dentro do Poder Judiciário. Então, ela será definida através da tutela, através da guarda ou através da adoção. A tutela sendo uma responsabilidade mais provisória, né? A guarda sendo uma responsabilidade para qualquer pessoa que tem ali o dever de cuidado e manutenção daquela criança, de manutenção do ponto de vista material mesmo, e colocar a salvo de qualquer perigo. Então, tem toda uma responsabilização, mas também existe mas também é provisória. A guarda pode ser provisória. Agora, quando a gente fala da adoção, a gente está falando de uma modalidade de cuidado dessa criança que está dentro da família substituta, mas que é definitiva. E aí é sobre esse assunto, a adoção, que a gente vai tratar hoje. Então, era importante fazer essa diferenciação da família natural e a família extensa, da família substituta, para chegar nesse tema adoção, tá bom? Então, acho que quem está em casa já entendeu um pouco, né, desses conceitos básicos importantes, porque a adoção é a última medida. Sim. É a última medida. Tudo que a gente busca enquanto Poder Judiciário, eu imagino, e sociedade civil e órgão público, é preservar o vínculo familiar com a família natural e com a família extensa. Então, em último caso, quando não existe essa família ou quando esse vínculo está extremamente rompido, definitivamente, por exemplo, a gente tratou do abuso sexual infantil. Sim. É uma das modalidades que a criança, o pai, a mãe, pode perder definitivamente a guarda, né? O poder familiar, né? Pode perder o poder familiar. Nessas situações, então, se essa criança for para um abrigo público, ela poderia ser colocada para adoção? Sim. Seria uma das hipóteses, né? Uma das hipóteses é essa: a criança vai pro abrigo, né? A família perde o poder familiar, a justiça verifica com a família extensa a possibilidade de ficar com aquela criança, porque a Constituição Federal fala primeiramente família, depois sociedade e depois Estado. Uhum. Então, nesse caso, a família
Os pais perderam o poder familiar, a família extensa não tem condição de ficar, essa criança vai ser colocada à adoção. O grande problema de ser colocada à adoção. Hoje, a grande maioria dos pais que estão querendo adotar, eles querem adotar bebês, né? Entendi. E também com todas as características daquele casal, e muitas vezes eles querem escolher até o sexo, né? Tem uma repórter muito conhecida que ela deu o relato dela que quando ela foi adotar o seu filho, o juiz chamou, porque ela entra com processo através de advogado, né, na vara da infância, tem toda a parte de você ser visitada, assistente social, e tem um requerimento que você assina. Nesse requerimento você fala se você pode adotar criança, acima de que idade, se você adotaria grupos de irmãos, se você adotaria criança com deficiência ou não, né? Tudo isso é analisado na hora, o requerimento que você faz de adoção. E quando ela foi passar, e você tem uma audiência com o juiz, e quando ela foi passar na audiência com o juiz, ela tinha posto o requerimento, o bebê, com todos os traços dela, escolhendo até o sexo, tudo. E o juiz olhou para ela e falou assim: nossa, eu não queria ser Deus, né? Porque ela não queria, tipo assim, nenhum problema de saúde, nenhum problema, nenhum tipo de deficiência. E ela olhou pro juiz, na hora ela pensou e falou: gente, se eu engravidar, eu não posso escolher, né? Ela falou: é o que Deus me mandar. Ela na hora virou pro juiz e falou: por favor, pode rasgar esse requerimento, eu aceito qualquer criança que venha para mim, né? Então muitas vezes a gente também parar, pensar e analisar, né? A adoção muitas vezes a gente sabe que não é fácil, né? É um processo para a criança, quando é grande, de luto, porque ela está saindo daquele núcleo familiar e ela tem que passar a confiar em outras pessoas que efetivamente vão cuidar dela. Então tem que ter todo um acompanhamento, mas também é um momento de conhecer, né? O bebê não, o bebê você tá conhecendo, mas muitas vezes você põe ele ali no braço, aconchega, põe do seu jeitinho e fica, né? A criança maior nem tanto, mas também é um mundo novo que você vai estar ali conhecendo junto com aquela criança e desvendando, né? Então é muito importante isso, conhecer. Eu acho que você traz um assunto muito importante, Carla, que é assim, qual é o objetivo daquele casal ou daquela pessoa que aí tanto faz ser casado ou não, né, para fazer a adoção. Se você tá ali no objetivo de adotar para atender um sonho, uma expectativa, um desejo seu, que você idealiza, que você tem, ou é para ajudar e aí atender a necessidade de uma criança que foi destituída do poder familiar, que muitas das vezes passou por violência sexual, que precisou sair do seio familiar por uma questão de negligência, de maus tratos e está hoje num abrigo. E por mais que exista todo um cuidado no abrigo, ela sempre vai ter a sensação de abandono, e é essa sensação de abandono que a família que adota tem a responsabilidade, né, de tentar diminuir, porque eu acho que superar um trauma é sempre muito difícil. A gente teve aqui em uma das nossas lives a visita da Margarida, que é uma portuguesa, e que contou toda uma história de vida de abandono e de abuso sexual e que ela precisou superar, embora ela tenha até tentado suicídio na vida adulta. E foi com muita ajuda terapêutica e de familiares que ela conseguiu superar, e hoje ela até trabalha muito conscientizando a prevenção do abuso sexual. Então, você que quer adotar, precisa primeiro colocar como prioridade qual é a necessidade da criança que eu estou adotando e não qual é a minha necessidade. Acho que se a gente mudar esse paradigma, a gente já vai conseguir avançar muito mais no processo de adoção, né? Não, e você vê relatos de pessoas que adotam crianças maiores que elas falam são encontros de almas, né?
Então, eu já ouvi pessoas falando que não, era o meu filho, né? Eu encontrei nele. Mas, logicamente, que aquele sentimento que você tem num primeiro encontro, num primeiro impacto. Mas depois vem tudo o que vem por trás, né? E você tem que estar disposto a isso, né? Uma coisa é a família Doriana, né? Que eu vou te falar que como mãe não existe. Né? A gente fala família Doriana, aquela coisa, todo mundo em volta da mesa. Isso você cria, é a sua rotina como família que você vai criar. Isso você vai criar com um bebê ou com uma criança maior. Isso vai depender do que você quer efetivamente estar fazendo pela sociedade. Eu vou adotar porque eu estou disposta a ajudar uma outra pessoa, quer dizer, imagina essa criança, todo o sofrimento que ela passou, ela pode ser criada num abrigo sem saber o que é amor. Ou ela pode ir para uma família, para um seio familiar e saber o que é amor. Né? Exato. E receber com todo esse amor também outros ensinamentos, outros conhecimentos que muitas vezes ali dentro do abrigo ela não vai conseguir ter. Exatamente. E aí, eu acho que é um mito que existe na sociedade de que o filho adotivo, ele tem menos direito do que o filho biológico? Não. A partir da Constituição de 88, todos são filhos para a atual legislação. Então, é importante a gente ter isso, né? Havia-se, sim, algumas diferenças na legislação de 1916, o Código Civil de 1916, mas a partir de 2002 isso não existe. Filho é filho, a Constituição Federal também fala, a partir de 88, que filho é filho. Então, a gente vem com esse reconhecimento. A partir do momento que eu adotei, ele é o meu filho, né? Para se fazer adoção, como você mesmo falou, maior de 18 anos, né? Tem que ter uma mínima diferença, tem que ter uma diferença mínima entre o adotado e o adotante de 16 anos de idade. Importante saber disso, né? Algumas curiosidades, né? Eu não posso adotar alguém da minha idade, né? Não, eu tenho que adotar, tem que ter essa diferença de 16 anos. Então, eu tenho que ser maior de 18 anos com essa diferença de 16. Então, por exemplo, uma pessoa de 18 anos poderia adotar uma criança com, no máximo, 2 anos de idade. Temos que ter essa diferença. Entendi. Muito bom. E uma curiosidade também que acontece é, por exemplo, vamos supor que uma mãe, ela teve a criança e ela pode não ter condições também de criar aquele bebê que ela acabou de ter ali no processo de gestação, né? Deu à luz, mas ela não tem condição, né, nem psicológica, ou muitas das vezes financeira, enfim, foram vários os fatores que às vezes a mulher identifica ser inviável a criar aquele bebê, né? Inclusive, existe a situação do estupro. Vamos supor que uma mulher foi vítima de estupro e ela descobriu que estava grávida já num período muito avançado ali de meses de gestação. E aí fazer o aborto, a gente sabe que existe toda uma questão legal, precisa tomar cuidado, é crime no Brasil, então são alguns casos que são excepcionadas, a situação que é considerada crime, e ela pode decidir também manter a gestação, mas após ela dar à luz, ela pode não querer criar aquela criança, né? Criar aquele bebê. E aí são muitas situações, aqui vários exemplos que eu trouxe, que a pergunta é: o que fazer? É triste quando a gente vê uma notícia de que um bebê foi encontrado abandonado na maternidade, ou um bebê foi encontrado na porta da casa de uma pessoa, que a gente via muito isso em filme, em novela. Então, o que fazer nessas situações? Existe a possibilidade de uma adoção pós-parto? De colocar para adotar essa criança? Sim. Em vez de a gente achar esse bebê no lixo, como algumas vezes é noticiado, entristece muito, a mãe
principalmente quando ela desconhece quem é o pai, na própria maternidade, ela pode procurar assistente social e falar que quer pôr esse bebê à adoção. Essa mãe será encaminhada à justiça à vara, né, da infância e da juventude. Agora vai iniciar todo o processo. Esse bebê nem sai da maternidade, né? Esse bebê já é, naquele momento, entregue para a justiça para que se inicie já o processo para que ele seja colocado à adoção. Porque ali mesmo eles já fazem aquele levantamento se a família extensa quer ou não permanecer com aquele bebê. Então eles já fazem, é muito mais rápido, muito mais célere. E aí acaba indo esse neném rapidamente para uma família que num primeiro momento vai ter a guarda enquanto o processo todo corre e depois vem a adoção. Normalmente no Brasil é isso que ocorre. E aí o pessoal fala assim, pode ser que no meio da guarda eu perca essa criança. Eu falo que nunca se perde uma criança. Você sempre vai ter uma marca na vida daquela criança, né? Eu falo isso porque eu tenho que eu posso dizer, uma irmã que a minha mãe ajudou como família acolhedora, ajudando a família dela a criar, a família extensa dela a criar. Hoje em dia ela tá uma moça linda, maravilhosa, estudando, tendo a sua vida, mas a gente sabe o quanto foi importante aquele período que ela passou de convivência com a gente. Após os 12 anos, ela foi viver efetivamente com a família natural, que foi o pai. Depois o pai faleceu, foi com os irmãos. Mas aquele momento que ela esteve conosco é importante. Então, muitas vezes, quando eu falo sobre guarda, e o pessoal fala assim, mas é provisório. Pode ser que alguém da família chegue e fale que quer ficar com aquela criança. Mas você fez parte da vida e o amor e o carinho que você deu para ela, os ensinamentos vão ficar. Exato. Então, isso também é importante ser colocado, né? Então, assim, aguarda e depois vem a adoção. E aí, o que ocorre? É muito mais rápido, muito mais célere. A gente pouco vê se falar disso. Muitas vezes, quando se vê em filme americano, o pessoal fala, tá vendo nos Estados Unidos como as crianças, a mãe... A única diferença é que lá a mãe pode escolher os pais, né, que irão adotar, vai adotar seu filho, o filho dela. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, quem vai escolher vai ser a vara da infância e da juventude. Então, em termos práticos, para quem nos assiste, você que teve o bebê, e aí por razão pessoal, que não cabe a nós julgarmos, né? Por qualquer razão que seja, você não quer criar ou ficar com aquele seu filho ou sua filha. Você pode colocá-lo para adoção. Existe a possibilidade da adoção pós-parto. E como que é esse processo? Você vai comunicar à assistente social do hospital, da maternidade, e esse profissional vai comunicar ao Poder Judiciário, e a partir dali o Poder Judiciário vai iniciar todo o procedimento para que essa criança vá para uma família. Por outro lado, existe um cadastro de vários casais ou de famílias unipessoal que demonstram interesse na adoção. E aí, essas famílias, elas preenchem lá no requerimento, como a doutora Carla falou, ela diz qual é o perfil da criança que ela quer. Então, o Poder Judiciário vai acionar essas famílias e vai dizer, olha, existe um bebê com esse perfil que está para adoção. Então, aumenta a chance daquele bebê ser adotado e não ser vítima do abandono. A coisa que não pode acontecer é o abandono dessa criança por desconhecimento de que existe essa possibilidade e ela é legal, tá? Isso você pode fazer. E aí a gente entra aqui no outro assunto, que vamos supor que eu adotei, vamos criar aqui uma situação, eu adotei e eu sou uma pessoa de idade, ou então eu estou passando por um problema de saúde grave, eu tenho uma doença terminal, como a gente costuma falar, e aí eu fico preocupada, porque eu tenho um filho ou uma filha e ela é criança ainda,
Eu poderia, por exemplo, colocar num testamento quem eu quero que adote essa criança, quem eu quero que cuide, né? Eu fico muito preocupada. Hoje a gente tem a questão da mãe atípica, que aquela criança que ela tem alguma deficiência, ou o adulto que tem alguma deficiência, vai ser dependente a vida inteira. E se você é uma mãe atípica, eu já tivemos aqui a Alessandra, que é uma mãe atípica, e contou muitos depoimentos da vida dela. Inclusive está salva aqui no canal, você pode assistir depois, entendendo melhor o autismo, foi a live que nós gravamos. Então vamos supor que essa criança ela vai ter sempre a necessidade de alguém cuidar dela, né? Ou o adulto que tem deficiência e ela tem uma dependência total do pai e da mãe. E na hipótese do falecimento do pai e da mãe, o que fazer com esse adulto que é dependente ou com essa criança, né? Você sabe que aqui no Brasil a gente fala que tem 2 assuntos que ninguém gosta de conversar. Sobre envelhecimento e sobre morte. Né? Verdade. Então eu falo que o testamento, ele não só serve para que você distribua os seus bens, né? O testamento também serve para você deixar as suas últimas vontades. Então, tanto para o filho adotivo, como para o seu próprio filho, né? Por exemplo, meus filhos, posso fazer um testamento e nele constar quem eu gostaria que deles cuidasse, né? Num primeiro momento, essa criança, ocorrendo o falecimento dos pais, essa criança vai para o tutor, que a gente chama de tutor, e o tutor tem 30 dias para abrir o processo de adoção. Ou seja, eu aceito, então o tutor também tem que aceitar, tá? Então ele vai falar pro juiz, eu aceito cuidar dessa criança como meu fosse. Então eu posso deixar para minha irmã, eu posso deixar, eu gostaria muito, eu tenho uma amiga muito próxima que me ajuda a cuidar, que é a minha rede de apoio. Não tem um vínculo familiar. Posso deixar no testamento isso. Vai, como última vontade, a tutela para essa pessoa aceitando, ela vai entrar com o processo de adoção dessa criança para que ela se torne efetivamente mãe. Nossa. E aí você fala assim, nos Estados Unidos, você vê filme contando essa história. No Brasil também pode ocorrer, a gente só precisa começar a fazer planejamento. É verdade, e de conhecer essas possibilidades, por isso é muito importante a gente, você esclarecer todos esses pontos, e eu tenho certeza que você que é mãe atípica já sentiu um alívio aí no seu coração, que realmente ninguém gosta de pensar, e no dia que eu morrer, o que vai ser do meu filho, né? Ninguém gosta de pensar nisso, mas eu vejo muito na fala das mães, essa preocupação, elas sempre falam, meu filho depende totalmente de mim e eu me preocupo o que vai ser do futuro dele quando eu não estiver aqui. Bom, do ponto de vista legal, a Carla, né, a doutora Carla está trazendo aqui essa possibilidade que é indicar no testamento alguém de sua confiança que tenha uma relação afetiva com você e provavelmente já com o seu filho ou filha, para que seja o responsável por ela, né, caso você não possa mais, não esteja mais aí presente na vida dele para cuidar dele. Muito bem, nós falamos sobre muitos assuntos legais e diferentes, que eu acho que muita gente nunca parou para pensar, ou deveria ter muito mito sobre isso, ou ter ouvido falar, mas não sabia muito bem. E tenho aqui uma última questão que eu queria trazer, e aí a doutora Carla vai nos esclarecer esse assunto, que é a questão do reconhecimento da paternidade afetiva de forma extrajudicial. Nossa, falei feita advogada agora, sei que ficou difícil. Mas traduzindo, vamos supor que
que uma criança, ela tem os pais biológicos, a família natural, mas ela foi criada por uma outra pessoa e ela tem um vínculo muito afetivo com essa outra pessoa. E ela fala assim, meu pai... eu tenho esse pai, que é o meu pai biológico, mas essa outra pessoa também eu considero como pai, porque ele cuida de mim, porque ele, né, me dá todo o suporte do ponto de vista financeiro também, de escola, cuidar da saúde e tudo mais. Então, o que fazer nessa situação? Dá para uma criança ter 2 pais ou ter 2 mães? Sim, é possível. A gente chama de paternidade ou maternidade socioafetiva. É muito comum a gente vê isso com casais que se separaram, né? Então, você ouve até pessoas, depois de uma certa idade, falando assim, eu tenho meu pai, né? E tenho, esse aqui também é meu pai, reconheço como pai, né? Uhum. Mas ele não tá ali descrito como seu pai, né? E então, o CNJ fez, e muitas vezes teria que se fazer através de processo de adoção, que aí fica um processo longo, tudo. Então, a fim de facilitar para adolescentes acima de 12 anos, tá? Ele expressando a vontade de que ele o quer, o pai ou a mãe socioafetiva pode estar se dirigindo ao cartório e registrando essa criança, mas para isso vai se abrir um pequeno processinho administrativo junto ao cartório. Eles pedem testemunha, eles pedem foto, comprovante que a criança e os pais socioafetivos residem na mesma residência, né? Que ele é dependente em plano de saúde, de escola, para comprovar mesmo, né? Essa paternidade socioafetiva. Então, normalmente eu falo assim, para aquele casal que se casou, que tem uma criança, né? E que o padrasto muitas vezes fala assim, eu sou o padrasto, sou o responsável na escola, se acontece alguma coisa com essa criança, eu tenho que levar no hospital, o hospital olha para ele e fala assim, não, mas você não é o pai, né? Você não é o pai. Cadê seu nome aqui, né, no RG dessa criança? Ou para madrasta que cuida, né, como mãe o fosse, cadê ela no RG da criança? Então, é a fim disso mesmo, de facilitar, e ela não, essa paternidade socioafetiva, ela não se aplica somente a criança maiores de 18 anos, mas somente a partir dos 12 anos de idade, para que a criança possa expressar a sua vontade, e até os 18 ainda passa pelo Ministério Público para ele dar o aval dele. Muito bom. Eu lembro, já vi assim muitas situações semelhantes de que o casal se separa e aí tem lá o filho, né? Então, uma das pessoas lá do casal, seja o pai, seja a mãe, se relaciona com uma outra pessoa, né? E aí ela vai viver em união estável ou ela vai se casar com essa outra pessoa. E com ela fica as crianças. Então, as crianças passam a ser inseridas nessa outra família, né? E aquela figura paterna ou materna, como a doutora Carla falou, acaba ficando sem nenhum reconhecimento legal de que efetivamente a figura do pai ou a figura da mãe na vida daquela criança. E aí, para várias situações, seja do ponto de vista médico, de educação, de viagem, né? Às vezes está no período de férias e aí um deles, do casal, consegue férias e aí vamos viajar com as crianças. Mas a mãe não vai poder ir, porque ela tá trabalhando, então vai o pai. Mas o pai adotivo não tem nenhum... É o padrasto, né? O padrasto, né? Então não tem... Ele vai ter dificuldade ali de viajar com aquela criança. Então tudo isso já resolve. Vai ter que ir no cartório, fazer aquela autorização. Então tudo isso já resolve. Por quê? Vai ter ali. E uma curiosidade... é como o filho dele o fosse, da mesma forma. Então, quando você fala que a Constituição Federal não faz diferença entre os filhos, o filho reconhecido por socioafetivo também não tem diferença dos demais. Então, quando você fala em direitos hereditários e outros direitos, esse filho também tem todos os seus direitos como os demais, reconhecidos pela justiça como os demais irmãos. Muito bom. É uma forma muito
mais rápida, mas também é mais em conta, porque em cartório vai ser sempre muito mais rápido e mais, muitas das vezes, mais prático ali, mais econômico, né, em termos Sim. de tempo. E também acho que não precisa de advogado, fica opcional o advogado. O advogado é sempre para te orientar, né? Principalmente se trata de uma resolução do CNJ, é sempre bom para orientá-lo no momento, mas não há obrigatoriedade nesse processo que tem um advogado acompanhando, ao contrário, por exemplo, de um divórcio em cartório ou, por exemplo, de um divórcio ou de um... Ou até da adoção no ponto de vista judicial mesmo. Se você vai entrar com um processo de adoção que ocorre dentro do Poder Judiciário, é necessário o advogado. Sim. Seja ele um advogado particular, né, de sua confiança, seja através de um advogado público que é ofertado pela Defensoria em algumas situações, aí, quando você tem baixa renda, né? Isso, até 3 salários mínimos, a Defensoria Pública ela pode ser acionada para que ela te forneça um defensor público ou aonde não há defensoria ou a defensoria há excesso de chamamento, tem um convênio com a OAB e aí é sempre nomeado um advogado. Você falou CNJ, só para esclarecer quem não conhece, CNJ é o Conselho Nacional de Justiça do Brasil, então ele edita resoluções normativas que nos orienta sobre muitos procedimentos dentro dos cartórios e também dentro do próprio Poder Judiciário. Então ele traz aí essa previsão de reconhecimento afetivo, seja do pai, seja da mãe, para os adolescentes a partir de 12 anos de idade, tá bom? Falamos muita coisa, mas como eu disse, não vamos conseguir esgotar esse assunto, que eu lembre aqui, não vamos conseguir esgotar o assunto, mas nós temos aqui o livro que eu recomendo que você leia, acho que a gente vai projetar aí na tela esse livro, Toda Criança Precisa de um Herói. Ele tem tem o ECA, que é o Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente, então muito do que falamos aqui sobre guarda, sobre tutela, família natural, família substituta, adoção, muita coisa existe já aqui previsto no ECA, então você pode ler, entender melhor, mas ainda assim, se surgir alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem aí no direct, seja no meu Instagram, Klebe Alves 10, ou no da doutora Carla Borg, que nós, né, na medida do possível, faremos essa resposta, retornaremos o contato para te orientar. Sim, querendo deixar dúvida, @Carla com K. Carla com K. Vamos colocar o arroba da Carla aí. Borg, BORGHI. Aí já colocou na tela. Isso. Carla Borg, Isso. Um nome diferente, né, Carla? Sim. Carla Borg. E, Carlinha, então eu chamo Carlinha porque a amizade é muita. Isso é normal. E a gente já acostumou. Mas eu queria, então, que você pudesse deixar a sua consideração final, se quiser deixar alguma mensagem para quem nos assiste, fique à vontade. Eu gostaria de deixar aqui para que as pessoas começassem a pensar, né? Hoje é muito status, né? Então, foi quando eu falei da família Doriana. Eu quero ter uma família para que propósito, né? Se Deus tocar no meu coração que eu quero ter uma família, que eu quero adotar para ajudar, né? Então, por que sempre eu colocar que eu quero uma criança pequena, ou eu posso ir, por que eu não posso ir adotar uma criança maior, né? É importante a gente olhar isso, a gente tem visto a violência que está acontecendo com as crianças e adolescentes, essas crianças estão indo para abrigos públicos e precisam e necessitam de amor e carinho. A gente sabe que quem trabalha em abrigo público trabalha de coração, trabalha por um propósito, por uma causa, mas a gente sabe que... Eu sou mãe de 2, tem hora que eu falo que eu não dou conta de 2. Imagine um abrigo que normalmente você vai ter de 20 a 30 crianças, né? E tem um número limitado de funcionários. Então, é importante a gente estar ali, olhando para essa realidade, vendo se o meu coração está sendo tocado para isso, para esse propósito, né? E
é isso, eu acho que é importante nesse Maio Laranja não só a gente falar, né, que olha, ocorreu isso, procura o conselho tutelar, mas também assim, tiramos o poder daquela família e essa criança, né? Então quando a gente vem com o tema de adoção, é também dar uma solução, dar amor, dar carinho para que esse ciclo de violência se rompa. Excelente. Carla, muito obrigada por sua participação aqui. Você, que é uma amiga muito querida, muito presente, uma advogada competente, né, muito experiente nessa causa. E eu tenho certeza que esclareceu aqui muitas dúvidas de quem nos assiste. E se esse vídeo te ajudou, seja qualquer dos temas que nós tratamos aqui, com certeza pode ajudar seus colegas de trabalho, pode ajudar alguém na sua família, alguém no seu ciclo de amizade. Então, compartilha esse vídeo para que outras pessoas sejam informadas sobre esse assunto tão importante. Eu falo que não é só no mês de maio que nós precisamos cuidar e proteger das nossas crianças, é todo dia. Todo dia a gente tem essa responsabilidade enquanto sociedade civil de proteger as nossas crianças, de colocar salvo de todo e qualquer perigo. E por mais que uma criança seja muito bem cuidada dentro de um abrigo público, nada substitui o amor, o aconchego, a proteção, a presença de uma família na vida dela. Então, que as crianças não cresçam e se tornem adultos com a sensação e com o sentimento de abandono, de desprezo, de maus tratos, mas que seja o contrário, que essas crianças elas consigam ser amadas, protegidas, para que elas formem uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária e que elas repliquem também na vida de outras pessoas aquilo que elas receberam e que sejam boas coisas e não más coisas, né? Não maus sentimentos, mas bons sentimentos. Então, esse tema é muito importante. Eu fico muito feliz de você estar conosco aqui no canal. Aproveita, se inscreve para que você possa assistir os próximos, ser notificado dos próximos vídeos que nós colocaremos aqui. Muito obrigada e até o próximo sábado, às 15 horas, no Pode Ler.